Fux tenta pôr em dúvida de novo a delação do Cid e se dá mal. É o Fux outra vez. É o Fux outra vez, repetindo a tática de 9 de junho, quando ele compareceu o depoimento do Mauro Cid. Ô Fux, faz o seguinte, redige o voto já. Redige já. A gente já sabe qual vai ser. Outra vez. Foi a cariação do Mauro Cid com o general Braga Neto e incidiu na mesma pergunta. Do que é que eu estou falando? Vai. Reinaldo, presente na cariação entre Mauro Cid e o general da reserva Walter Braga Neto no STF nesta terça-feira, o ministro Luiz Fux indagou se Mauro Cid se sentiu pressionado ao prestar os depoimentos que auxiliaram a Polícia Federal nas investigações da trama golpista. Em resposta, o tenente-coronel falou mais uma vez que nunca se sentiu pressionado e que sempre foi depor acompanhado pelos seus advogados. Cid justificou os diversos depoimentos prestados, dizendo não ser possível resumir tudo o que sabia em um único depoimento. Olha aqui. Mais uma vez, né? O Fux com a tese, que é a tese das defesas dos golpistas, que é muito impressionante, de que a delação, eu falei as delações, já vou dizer por quê, que a delação do Mauro Cid foi uma delação forçada. Aí o Cid diz, não, eu estava lá o tempo todo depondo com meus advogados. Ou com o meu advogado, que é o Bittencourt, no caso dele, que o acompanha sempre. Mas aí, o Fux comprou a tese das defesas de que o Mauro Cid fez delações. Ele não fez delações, ele fez uma delação. Ele fez uma delação em vários depoimentos. E ele já havia dito isso. Então é o Fux que fica falando da cabeleireira Débora quando tá para receber ou não receber a denúncia, que diz ali que ele discorda do Código Penal, que ele acha que tentativa de golpe não é crime, que por ele não seria, que no passado não sei quando não seria. Ele chama a delação do Cid, ou a colaboração, de as colaborações, como se elas ficassem sendo emendadas. Quer ver? Ele fez isso no dia 9 de junho. Põe um trechinho aí. O vídeo está um pouco longo, talvez interrompa antes, mas só para ilustrar que aqui, ministro, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Né? A obra aqui dos ministros, ela fica registrada na nossa memória, nos arquivos implacáveis da dupla dinâmica que está na produção deste programa, né? O AC e o PH, o Augusto César e o Pedro Henrique. A gente não esquece do senhor. O senhor é uma figura absolutamente notável, né? Memorável mesmo. Né? Não nos esquecemos de sua obra. Eu mesmo não me esqueço. Ô Lucas! Sim. O Arthur? Sim. Eu não esqueço que ele deu um preju para os cofres públicos de 5 bilhões. O quê, rei? Ele estendeu auxílio moradia para todos os membros do Judiciário, para todos os membros do Ministério Público, concedeu uma liminar, ficou sentado em cima dela no tempo em que podia, durante 4 anos, e deu um prejuízo para o Arthur, para o Lucas, para mim, para os pobres a esta altura que estão tiritando de frio aqui em São Paulo, neste inferno gelado, de 5 bilhões. E eu faço justiça à obra do ministro, sempre. Né? E gosto do trabalho dele, porque este programa deu em primeira mão quando o Dallagnol, né, sugerindo que estava tudo certo com o Fux nas suas artimanhas da Lava Jato, disse em Fux... não, ele falou para o Sérgio Moro, tá tudo certo, tal. Aí o Sérgio Moro responde, in Fux we trust.
né? Furo deste programa, da Vaza Jato. Vamos lembrar Fux, no dia 9 de junho, tentando mais uma vez atacar a delação do Mauro Cid, né? Dando, infelizmente, a meu juízo, piscadelas para o golpismo. Agora, atenção, eu não estou defendendo deposição do ministro, hostilidade ao ministro, não deve continuar lá fazendo o seu trabalho intocado, intocável, não ser molestado de nenhuma maneira, para que eu possa criticá-lo aqui com clareza. Vai, fala, ministro. Vai. Nessas várias colaborações, umas eram relativas a uns fatos e outras relativas a outros, mas no conjunto dessas várias colaborações, o mesmo assunto foi tratado em outras colaborações também. Quer dizer, teve uma colaboração só para esse assunto, teve uma colaboração para outro assunto, depois para outro assunto. Sim, senhor. Eu quero saber se... Sim, eu sei que foram vários. Isso. Mas eu quero saber, com relação a essa questão decretação de estado de sítio, tentativa de golpe, essas suas inquirições foram sendo complementadas? Uma vez que eu falei todo geralzão, né? Fiz um grande depoimento maior. Depois eu fui chamado, creio que mais uma vez, né? Com relação à identificação de pessoas, né? Para confirmar se era aquela pessoa que estava lá. Depois eu fui chamado outra vez, que foi, se eu não estou enganado, para falar sobre uma outra reunião dos militares Forças Especiais num bloco de Brasília, num salão de festa de um bloco de Brasília, né? E depois da prisão, eu fui chamado para falar desse plano verde-amarelo, o punhal verde-amarelo. Vocês já viram aí ele falando das colaborações. Foi só uma colaboração, não foram colaborações, né? E o Cid já tinha respondido a ele. Não deu para falar tudo de uma vez. Mas lá estava um incansável. Não, Arthur, Lucas, eu tenho uma certa admiração por pessoas que são assim incansáveis, né? Obsessivas, né? Essa alma tenaz. Não é mesmo? Eu posso não gostar da causa delas, como é o caso em tela. Né, ministro? Vamos seguir aqui. Você fez um baita escarcel com a cariação. Vai ter a cariação. Aí não sei o quê. Como se a cariação... Eu gostei, eu gosto, eu acompanho o mundo do direito, sempre fico admirado. Direito penal, em especial, né? Eu acabei de ver uma coisa aqui tão inacreditável que eu não sei, eu vi e eu não acredito no que meus olhos veem, mas eu não vou falar o que é, porque não... Enfim. O que o Augusto mandou dessa vez, Reinaldo? Oi? O que o Augusto mandou dessa vez? Não, nem foi o Augusto. Não, o Augusto, as coisas que ele manda, rapaz, eu fico até assustado. Não, mentira. Depois eu mostro pra vocês. Aí apareceu a defesa, o advogado de defesa, né, do Mauro Cid, dizendo, o general chamou ele de mentiroso, e ele ficou com a cabeça baixa. E isso foi dito assim como se fosse um trunfo. Bom, numa cariação, dizer que o outro está mentindo, não é assim tão raro, né, Arthur, né, Lucas? Nem um pouco. A cariação está sendo feita justamente porque eles têm visões distintas sobre uma mesma coisa. Ou sobre se um fato aconteceu ou não. E até onde sei, sim, aconteceu. O Alexandre abriu a cariação, proibiu a transmissão, mas abriu a cariação para todos os advogados de defesa, né? Também para ministros que quisessem acompanhar, e o diligente Luiz Fux estava lá.
né? Emprestando suas lentes para a questão, né? Muito bem, e o Cid, ele confirmou a coisa da grana, né? O Braga Neto disse que não teve, né? E pronto. E ficou tudo como era antes, né? Vamos lá, vai. Mauro Cid reafirmou, Reinaldo, que recebeu sim uma quantia em dinheiro vivo, em uma caixa de vinho fechada das mãos de Walter Braga Neto. O tenente-coronel relatou que o general teria lhe dito naquele momento que esse era o dinheiro que você havia me pedido anteriormente. O réu colaborador disse que teria calculado o valor aproximado pelo peso da sacola, mas que em momento algum ela foi aberta. É o que diz a ata da cariação que foi divulgada pela corte. E o Braga Neto falou o quê? Reinaldo, em resposta, Braga Neto manteve a sua versão de que jamais entregou qualquer quantia em dinheiro ao tenente-coronel. Eu não pedi dinheiro para ninguém e não dei dinheiro para ninguém, afirmou o general. Isso só para lembrar, né? Qual foi a questão original ali? Qual foi a acusação feita? O Cid disse que procurou o general, que precisava de dinheiro justamente para o plano que previa, inclusive, a morte do Alexandre. Aí o general teria arrumado esse dinheiro e entregue para ele numa uma dessas, chama de mala de vinho, mas esse negócio que é um porta-vinho, assim, uma coisa de couro e tal, segundo ele reafirmou isso e também reafirmou a versão de que militares golpistas amigos dele queriam conversar com o Braga Neto, foram à casa do Braga Neto e ele diz, em um dado momento, quando disseram vamos cuidar de coisas operacionais, né? Aí eu saí, aí eu não fiquei. Aí o Braga Neto diz, é mentira, isso daí na verdade ele me pediu a reunião e eu topei a reunião, cada um manteve a sua versão, aí o advogado Braga Neto disse, ele chamou de mentiroso e ficou de cabeça baixa o tempo inteiro. Aí o advogado que acompanhava o Mauro Cid disse, eu não vi ele de cabeça baixa, e ficou tudo assim. Tá? É isso. Tá? Vamos para 4. Freire Gomes e o Anderson Torres também teve a cariação, né? Aí o Freire Gomes diz, não, a minuta, eu não participei das reuniões, ele disse que se lembrava de eu estar numa reunião ou outra com os comandantes, eu não participei, a minuta de golpe que encontraram na minha casa era coisa da internet, não tinha nada a ver com a minuta que foi apresentada aos militares, e também teve a cariação. E aí, o que tem aí? Vai, 4, vamos lá. Vai. Reinaldo, o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou hoje, durante a cariação com Anderson Torres, que a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça era semelhante ao documento mostrado por Jair Bolsonaro em uma reunião em dezembro de 2022. A testemunha diz que a minuta apresentada no dia 7 teria o conteúdo semelhante à encontrada na residência do réu Anderson Torres. A testemunha não diz que as minutas são iguais ou com conteúdos idênticos, mas sim que os conteúdos são semelhantes, é o que informa a ata dessa reunião. É isso. E durante a cariação, o Freire Gomes reiterou o entendimento. Vamos ao negrito que está aí, vai na B aí, vai. Vamos lá. Quando a testemunha teve contato com a minuta encontrada na casa do réu Anderson Torres, verificou que se tratava do mesmo assunto constante naquele documento do dia 7 de dezembro, ou seja, a possibilidade de decretação do estado de sítio e garantia da lei e da ordem. Em virtude disso, a testemunha reafirma que entende que os documentos têm conteúdo semelhante, pois tratam do mesmo assunto, em que pese jamais ter afirmado que se trata do mesmo documento, pontua a ata. Isso aqui foi o depoimento que o Freire Gomes deu como testemunha. E ele reafirmou esse entendimento. O rei, e aconteceu o que depois dessa caixa? Nada. Aconteceu, como diz um amigo meu, que o jornalismo do declaracionismo ganhou algumas páginas a mais ali para escrever. Escreve aí, declaração. Aí um vai, declara, outro vai, declara, outro vai, declara. E o leitor fala, mas não é isso aí. Tá dando certo. Né? Pronto. E no fim do dia eu fico como? Não interessa. Por isso que muita gente vai... Um dos segredos, às vezes, da rede social também é isso, porque aí um vagabundo qualquer vai na rede social, sem compromisso nenhum com os fatos, vai lá e afirma uma coisa de maneira peremptória, né? Porque é preciso dizer, tudo bem dar os declaracionismos, mas é preciso dizer que o status absolutamente não mudou. Não mudou. Não?
pronto. E ficou tudo igual.